Nós vamos ler, se você tiver com a sua Bíblia aí, primeira carta aos Coríntios, do capítulo 2, versículo 13 até o 3:3. Eu já vou pôr a apresentação enquanto isso. Tentar de novo. Não vai ficar inteiro hoje, né? Mas tá bom. 1 Coríntios 2, versículo 12. Falei 13, né? Do 12. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que há inveja e discórdia entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? A gente vai ler até aqui, mas depois vem aquela parte que fala que um é de Apolo, e o outro é de Paulo, e o outro é... Eles ficam discutindo lá quem é de quem, né? Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de pessoas. Mas o que 3 tipos de pessoas têm a ver com obra da carne e fruto do Espírito? Então, nós vamos falar o quê? Agora entrou a tela inteira. Eu separei um trechinho do que a gente leu. Então, ele fala de 3 tipos de pessoas e eu vou explicar o porquê. Fala que nós, né? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Quem que somos nós? Os cristãos. Então, quem é cristão recebeu o Espírito que vem de Deus. E ele vai compreender. Compreender o quê? Né? A gente lê o texto inteiro. Compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Né? O homem que ele é convertido, a pessoa que é cristã, que recebe o Espírito de Deus, ele fica apto a entender as coisas de Deus. Por quê? Porque aí vem a segunda parte que está destacada, porque o homem natural, o homem que não conhece a Deus, que não é convertido, ele não consegue entender, porque ele não tem visão espiritual. E a visão espiritual vem do próprio Espírito Santo na gente. Só que aí vem um terceiro tipo de pessoa, que ele fala assim, irmãos, quer dizer, cristãos, né? Irmãos é porque são pessoas que são filhas de Deus, que foram salvas, né? Ele fala assim, não pude falar para vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Ele cita aqui uma terceira categoria. Então, nós temos 3 tipos de pessoas nessa passagem, né? Já já a gente chega na questão da obra da carne e fruto do Espírito. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. A gente vai olhar nessa ordem um pouquinho. O homem natural, eu separei essa passagem de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar,
do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Então, toda a humanidade, né, todos os demais, sem Cristo, sem se entregar a Deus, sem conhecer a vida verdadeira, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, estávamos aí debaixo do poder do príncipe da potestade do ar, né, nessa versão do príncipe do poderio do ar, o espírito que age nos filhos da desobediência. Então, não tem nada a ver com Deus. O homem natural é aquele que está separado. E ele separado, ele faz o quê? Ele faz a vontade da carne e da mente. Ele segue os desejos carnais. Então, o homem natural é o que vive naturalmente nas obras da carne. Porque ele não tem outra opção. Né? Ele é o ímpio, o pecador, o perdido sem Cristo. A gente pode usar várias passagens da Escritura, várias definições, mas é alguém que não conhece a Deus. Então, a vida dele, o normal, o natural, é viver as obras da carne, porque ele não tem o Espírito. Se ele não tem o Espírito, como a gente leu, ele não entende, ele não é transformado, ele pode até achar que é livre, mas o normal, o constante, né, por mais que ninguém é completamente ruim, né, que a gente fala de depravação total, até esse termo que se usa, é que a pessoa é totalmente ruim, mas ela não tem nada de Deus, ela pode ter ainda alguma coisa da imagem original da criação, essa é uma outra discussão, mas ele não é completamente ruim, mas ele vive normalmente segundo a carne, porque ele não foi transformado. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, o homem natural. Já o homem espiritual é o que a Bíblia chama de santo, de justo. Ele foi transformado. Ele, né, o ideal do homem espiritual, a perfeição, seria ter todo o fruto do Espírito constantemente. É o modelo de maturidade. É a pessoa de acordo com a vontade de Deus completamente. Seria o homem completamente espiritual. A carne ainda está presente, como a gente viu um pouco já nas outras aulas, e a gente vai ver com mais detalhe, e a carne ainda está presente nele, ainda tem a ver com a nossa natureza caída, nosso DNA espiritual ainda tem a carne, mas não está mais sujeito ao poder do pecado, é o que a gente vai ver hoje. Essa diferença é bem importante, esse é o centro talvez do que a gente vai pensar hoje. E é importante notar que o homem espiritual está capacitado a não pecar. Então se eu sou um homem espiritual, se eu sou cristão, eu não vou mais pecar. Não é isso. Ele está capacitado a não pecar. Na primeira carta de João fala que se alguém diz que não peca, ele está fazendo até de Deus mentiroso. Então, não é bem isso, mas a gente está capacitado a dizer não ao pecado, por mais que a carne ainda esteja presente. Então, esse é o homem espiritual, é aquele que está em Cristo. E tem o homem carnal. Se você reparar um pouquinho, vou voltar. Quase não muda alguns itens da tela e ficam iguaizinhos. O homem carnal, ele também é santo e justo. Ele foi santificado, ele foi justificado. Paulo chama eles de irmãos. Caiu a minha transmissão. Vou voltar aqui. O Carlos, só dá uma olhadinha que eu acho que a irmã Lina clicou em apresentar sem querer. Tá bom. Mas lá no dela, tá? Tá. Ele não aperta aí o apresentar, tá? Mas não tem problema, a gente já volta aqui. Ele voltou um pouquinho. Vou fechar aqui. Vou para apresentar de novo. Agora acho que ele já entrou na tela inteira. O homem carnal, então, ele também é justo, ele também é santo, ele também, Paulo chama eles de carnais, mas de irmãos. Ele também foi transformado. Está cortando mesmo. Aí foi de novo. Acho que a irmã Lina clicou sem querer. Não tem problema. Tente novamente. Aí, ó, Marisa vai dar uma ligadinha para ela.
Vamos voltar. Manter o compartilhamento. Vamos lá que vai dar certo. Prontinho. O homem carnal é justo e santo também. Isso ninguém vai esquecer, né? Agora já foi 3 vezes. Ele também foi transformado, só que ele tem mais obras da carne que frutos do Espírito, né? Vamos dizer assim, de uma forma teórica, pelo menos, né? Se ele é carnal, ele tende a ter mais obras da carne. E ele é um modelo de maturidade. Ele não é um modelo de maturidade. A gente viu todas as obras da carne, não são coisas que são típicas de um cristão. A carne também ainda está presente, mas ele também não está sujeito ao poder do pecado. Ele também está capacitado a não pecar. Porém, a diferença é essa, ele não vive liberdade em Cristo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, vamos entrar mais em detalhe, mas essa capacidade de não pecar, ela não vai ser, a gente não vai conseguir exercê-la constantemente, necessariamente o tempo todo, mas a tendência do homem cristão é ser o homem espiritual. A ideia é essa, ele ser esse aqui, um modelo de maturidade, aquele que apresenta o fruto do Espírito. Porém, às vezes o homem cristão, ele é um homem carnal, que foi o caso que Paulo citou aqui na primeira carta aos Coríntios. E aí ele não vive essa liberdade em Cristo. Então, essa é a ligação que a gente vai fazer. As obras da carne, elas são associadas ao não cristão e ao homem carnal. E o fruto do Espírito é o homem espiritual. Então, vamos pensar assim, de uma forma bem simples, o homem carnal é um cristão que vive como se fosse um não cristão, né? De forma teórica também, nunca é absoluto, porque ele também já foi transformado, ele tem a natureza de Cristo ali, mas ele não exerce isso de alguma maneira. Isso está associado um pouco ao andar no Espírito, que é o que a gente vai ver mais para frente. A gente vai para Romanos 7. Por que Romanos 7? Romanos 7 mostra uma passagem muito marcante, né, muito forte, quando Paulo está escrevendo e ele fala, né, não sei como está na tua versão, mas no versículo 24, fala nessa Almeida que eu estou usando, desgraçado homem que sou, a gente tem o costume de ouvir, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, é uma coisa muito intensa, e aí ele fala, no capítulo praticamente inteiro, a partir do versículo 7, fala bem da lei, a gente não vai ler inteiro aqui, mas ele fala que na carne dele não habita bem algum, que ele não faz o que ele quer, que ele quer uma coisa e faz outra, então ele quer fazer o bem, mas não consegue, o versículo 18 diz, né, para ser bem exato. Ele fala que é o pecado que faz, mas mostra uma vida cristã fraca, uma vida cristã longe do ideal. Ah, mas é um cristão falando? Não é um cristão falando? Aí eu separei aqui uns trechinhos que vocês já estão vendo aí, para a gente discutir isso. É uma passagem muito controversa, de interpretação bem controversa. Mas eu vou seguir alguma coisa que eu li aqui, que eu separei, para a gente entender pelo menos uma aplicação dela. Como a gente pode aplicar nesse assunto que a gente está usando. Então, não vou discutir, por exemplo, é Paulo falando de si, é Paulo falando de uma outra situação, é Paulo falando dele hoje, né? A gente, se pegar uma coisa certa, né? O capítulo 7 com o capítulo 8, juntos, é sempre importante a gente lembrar que a Bíblia não tinha, né? No original, não tinha divisões nem em capítulos, nem em versículos. A gente tem a divisão para facilitar a gente localizar. Mas quando a gente lê assim divididinho, isso formata um pouco o nosso pensamento. A gente faz divisões que não tinha originalmente. Era uma carta única, seguida, não tinha essas separações. Então,
o Paulo de Romanos 7 é diferente do Paulo de Romanos 8. Não, não é isso. É um texto corrido e a gente separa um pouquinho. Então, vamos tentar não separar, porque é uma coisa só, mas a gente vê no começo do capítulo 8, ele fala assim, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ele vai falando que dá a impressão que é uma situação que já mudou. Você pega o começo do capítulo 7, né, até o versículo 6 também. O versículo 6 fala, mas agora fomos libertos da lei. E aí ele faz essa reminiscência aqui do capítulo 7, do 7 até o 25. Que aí ele fala, desgraçado homem que sou, miserável homem que sou. É uma passagem que eu considero assim muito difícil de interpretação. Eu tive que ler bastante para poder falar alguma coisinha. Mas é bem interessante para a gente pensar nesse assunto. Então, quem que é essa pessoa de Romanos 7, seja Paulo falando de si, ou seja Paulo falando de alguém, ou de uma forma genérica, né, dos judeus, talvez. Então, é uma pessoa que, versículo 12, fala assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. No 22 fala, tenho prazer na lei de Deus. Então, alguém convertido, de alguma maneira, alguém que reconhece que a lei é boa e quer obedecer, alguém que tem temor de Deus, pelo menos, né? Então, é alguém que não é um não cristão, não é alguém, um homem natural. Só que no versículo 4 fala assim, foi uma pessoa que está vendida como escravo do pecado. Só que a gente vê que o cristão, é muito claro que ele não está mais debaixo do pecado. A gente tem a carne ainda atuando, o pecado usa a nossa carne, né, quando a gente peca. Até nesse próprio capítulo fala que quem faz o mal, já não sou mais eu, é o pecado que habita em mim, que seria a carne, né, de alguma forma. Mas vendido como escravo do pecado é alguém que ainda não está no reino, aparentemente, de Deus. É alguém que está vivendo... É uma contradição, né? Alguém que tem prazer na lei de Deus, alguém que admira a lei, que gosta, que ama a lei, tem prazer, mas ainda falar que está debaixo do pecado, não é uma situação natural, é uma situação esquisita, né? A gente vê, acho que é Colossenses, quando fala que aqui, Colossenses 1,13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ou a gente está no reino das trevas, ou está no reino de Deus. Essa situação de Romanos 7, alguém que parece que está um pouco nos dois. Então, poderíamos dizer que é um cristão que não é saudável, maduro, liberto, por mais que ele já tenha temor, por mais que ele tenha reverência, prazer na lei de Deus. E é interessante notar que o capítulo 7, até o versículo 6, ele cita no versículo 6 sobre o Espírito Santo, e depois ele não cita mais o Espírito Santo. Ele fala da lei, nesse capítulo 7, da lei e dos sinônimos, né, o mandamento, 31 vezes. E já em Romanos 8, ele fala do Espírito Santo, que aqui foi citado no versículo 6, só como se fosse uma coisa natural do cristão ter o Espírito Santo, depois que ele entra nessa reminiscência, ele cita o Espírito Santo 21 vezes. Então, dá a impressão que essa citação aqui é de alguém que não tem experiência com o Espírito Santo, ou compreensão, não tem essa vivência com o Espírito Santo. Aí tem uma citação do John Stott aqui no comentário dele aos Romanos. Ele diz assim, que essa pessoa ela é como se fosse um cristão do Antigo Testamento, que admira a lei, tem temor de Deus, né? A ideia dele é essa. Mas ela ainda não teve experiência com o Espírito. Seria uma situação, talvez, de transição. E ele faz uma aplicação para a igreja, né? Para a nossa situação de hoje. Uma aplicação correta de Romanos 7:8 seria reconhecer que há muitos igrejeiros, eu gostei dessa expressão, igrejeiros, hoje, que poderiam ser considerados cristãos do Antigo Testamento. A contradição implícita nesta expressão indica o nível, não sinais de novo nascimento, ao demonstrarem amor pela igreja e pela Bíblia. Mas sua religião é a lei e não o evangelho.
a carne, não o espírito. A caducidade da escravidão às regras e normas, não a novidade da liberdade em Jesus Cristo. São como Lázaro no momento em que saiu do túmulo. Estava vivo, mas suas mãos e pés permaneciam atados. Eles precisam acrescentar liberdade às suas vidas. Então, esses igrejeiros vão pensar em pessoas que vão na igreja mesmo, que têm provavelmente, ou talvez uma conversão, têm temor genuíno do Senhor, mas eles ainda estão escravizados, eles ainda estão tentando seguir o evangelho, talvez por regras, né? Não vou fazer isso, não entenderam a liberdade que há em Cristo. Tem toda a discussão de que é liberdade na libertinagem, e assim vai. Mas liberdade real, estou falando aqui, né? Eles estão, como os judeus buscavam, e acontece no começo da igreja também, em Gálatas a gente vê bastante, né? O retorno à lei como regras para alcançar o favor de Deus. Essa discussão é bem importante no Novo Testamento, e hoje, como nós não somos judeus, mas somos gentios convertidos, às vezes são tentativas de agradar a Deus por regrinhas, né? A gente tem coisas a obedecer, mas não como regras, né? Em Colossenses mesmo que fala, né, que a gente não pode viver com aquele não toque, não prove. O amor é muito mais, a lei do amor é muito maior que os mandamentos da obediência. Ela até engloba os mandamentos do Antigo Testamento quanto à lei moral, mas as regrinhas são poucas. Eu estava lendo, só que eu não separei aqui, como Paulo, ele não tinha obrigação, quando ele seguia a lei, de ser uma pessoa cordata, por exemplo. Ele era uma pessoa, a lei obrigava ele a fazer determinadas coisas, mas ele não tinha que amar, ele não tinha que ter um amor, um cuidado pelas pessoas. E você vê no Novo Testamento, quando ele escreve as cartas, depois, né, obviamente, da conversão, que ele fala com ternas misericórdias, ele fala, podia mandar vocês obedecerem, mas eu estou pedindo. Ele tem um amor que a gente vê que ele foi transformado, que ele não está buscando regras, mas é a questão do amor que a gente viu da obra do Espírito na vida dele. Então, ele vive uma liberdade, uma novidade de vida e não aquelas regrinhas. Eu vou fazer uma pausinha aqui, só se alguém tem alguma questão, se é um pouquinho técnico, né, sei lá, mas tá dando para entender? Alguém quer fazer algum comentário? Quer que eu fale alguma coisa de novo? Se alguém quiser, pode falar. Senão eu vou seguir. Tudo bem? Então vamos lá. Mas, se precisar interromper, é só falar, posso falar uma coisa? Eu já paro no meio, tá bom? Eu acho que essa parte, ela é um pouquinho, esse nosso começo de hoje, por mais que hoje seja mais prático, a gente tem que entender essa teoria, porque do que eu tenho lido também, e eu vou citar um outro autor depois, que ele trabalha no mesmo pensamento, só que ele foca um pouco mais em libertação. Ele acha que a incidência desses igrejeiros, vamos dizer assim, cristãos que não estão vivendo essa liberdade, essa novidade de vida, ela é muito grande na igreja. Tem muita gente assim, de acordo com as pesquisas dele. Então, é um assunto bem importante e tem a ver com as obras da carne. Quem vive na carne, sem precisar viver na carne, né? Então, nessa discussão de Romanos 7, a gente vê, como eu falei, não vamos ler, mas você pode olhar. Ele fala que a lei é boa. Só que a lei, ela declara a vontade de Deus, mas não nos capacita a obedecer. Então, os mandamentos que trazem morte, porque eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. Não consigo cumprir. Por isso que ninguém se salva pela lei. E o Espírito, ele dá vida. E vida é transformação, vida é no coração, é de dentro para fora. E com essa vida, então, ele nos dá poder para fazer, para cumprir a vontade de Deus, e também o desejo de fazer a vontade de Deus. Nos dois, eles mostram, a lei e o Espírito mostram o que é a vontade de Deus. A diferença é que com o Espírito a gente está capacitado a obedecer. A gente está capacitado a sentir o desejo de agradar a Deus de uma nova forma. A lei, ela traz um pouco isso, mas sem nos tornar capazes de obedecer. Daí que a lei traz condenação
e o evangelho traz salvação. Então, quem somos nós? Esse é o outro autor que eu vou citar. Ser cristão não é apenas uma questão de se receber algo, mas de ser alguém. Cristão não é simplesmente a pessoa que recebe o perdão, recebe a promessa de ir para o céu, que recebe o Espírito Santo, que recebe uma nova natureza. Não são só coisas que nós recebemos. O cristão, em relação à nossa identidade mais profunda, é um santo, um filho espiritual de Deus, uma criação divina, um filho da luz e um cidadão do céu. Tudo isso que fala que a gente recebe. Mas tudo isso que ele cita que a gente está no Novo Testamento. Nós somos filhos de Deus, nós somos uma nova criação, uma criação de Deus, um filho da luz, cidadão do céu. Fora outras, sei lá, talvez mais umas 15 ou 20 expressões que existam aí, para a gente citar o que é um cristão. Então, o cristão é bem importante isso. Quem nós somos? Nós não somos alguém que recebeu, nós temos que ser imitadores de Jesus, sim, mas nós recebemos uma outra natureza. Nós somos outra coisa quando nós recebemos essa outra natureza. Não é assim, se esforce para obedecer. Isso é a lei que fala, né? Se esforce para obedecer. O Espírito é assim, já te transformei, agora você consegue. Então, e aí a gente sente prazer em obedecer. Não é meramente medo ou temor do inferno, não é isso. São coisas totalmente diferentes, né? Se a gente for pensar, é uma outra natureza. Eu não sou mais a mesma pessoa. E esse DNA aqui de quem nós somos, ele serve para o cristão espiritual e para o cristão carnal, porque os dois são cristãos. Os dois são cristãos. Então a Bíblia declara aqui. Eu acho interessante quando Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ele até fala, se o sal não salgar, se a lâmpada estiver escondida, quer dizer, nem sempre a gente está exercendo os atributos da melhor maneira. Mas ele não fala assim, se você deixar de ser sal, a gente não deixa de ser sal, a gente não deixa de ser luz. Pode não estar perfeito. Mas não é porque não está perfeito que mudou a essência. A essência é essa. Eu sou um cristão carnal, mas é um cristão. Não mudou a essência. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Ele falou que a gente também é a luz do mundo. A gente tem, num certo sentido, a mesma natureza de Jesus. A gente recebe essa natureza. Eu ainda tenho a carne, a gente mantém a carne, mas a nossa essência mudou. É complicado de viver assim? De entender também, mas de viver é pior, é mais difícil, né? Mas o importante é focar, a nossa identidade é o que nós somos. O que nós somos, não é o que nós recebemos, mas já recebi o perdão. Não, eu recebi o perdão, mas eu sou diferente. Eu fui recriado, fui refeito. Uma outra frase do pastor Neil Anderson é essa. Muitos cristãos dizem ser pecadores salvos pela graça. Mas você é realmente um pecador? Essa é a sua identidade bíblica? Não. Não. Deus não o chama de pecador. Ele o chama de santo. Se você se considera pecador, adivinha o que irá fazer? Viverá como pecador e pecará. Por que não se identificar com quem é na realidade? Um santo que ocasionalmente peca. Recorde-se, a ação não determina o ser determina a ação. Ele já citou esse recorte, porque ele já citou isso aí antes. Então, eu acho isso muito importante. Isso, para mim, é uma coisa que, né, vamos dizer assim, pula aos olhos, né, brilha, como diria a pastora Roberta. Isso brilhou para mim quando eu descobri. A gente não é pecador. A gente peca, mas não é porque a gente peca que a gente é pecador. Eu não entendi. É isso mesmo. O cristão, ele peca ocasionalmente. Na primeira carta de João fala que quem peca constantemente é do diabo. Está no capítulo 3. E fala que o cristão peca também. Essa primeira carta de João é muito boa sobre essa questão de o cristão pecar ou não pecar. Ele não fala que a gente fica impecável, né, que a gente fica perfeito. Ele fala, inclusive, que a gente não fica perfeito. Porém, ele fala que a gente não vive pecando. A nossa natureza não é mais viver pecando. Então, eu não posso dizer que eu sou um pecador. Até porque, até lá em Romanos 7, ele não fala assim, pecador que eu sou. Ele fala, não, miserável. Ok, mas quem que é mais miserável do que quem não quer pecar e peca?
Quem que é mais desgraçado do que quem não está aproveitando a graça de Deus? Vamos voltar aí para o sermão de domingo. Eu não estou vivendo a graça. Eu sou um desgraçado, mas eu não virei um pecador por isso. Eu estou vivendo como alguém sem a graça de Deus. É totalmente diferente pecar ocasionalmente e ser um pecador. Ah, nós somos pecadores. Não. Aqui, talvez a pior igreja, vamos dizer assim, a mais pecadora igreja, mais confusa, mais complicada, nós vamos ver depois na parte dos dons também, é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é muito complicada. Mas Paulo chama eles de santos, de irmãos, ele nunca fala assim, vocês são pecadores, ele chama eles de carnais, mas ele chama eles de irmãos, quer dizer, eles não são pecadores, eles estão vivendo como? Estão vivendo de uma forma ruim, anacrônica, contraditória, mas eles são santos do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios mesmo, capítulo 1, versículo 2, Paulo fazendo a saudação, ele fala, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ele não fala assim, vocês, seus pecadores, que depois ele detona a igreja, né? Na segunda carta ele já vê que eles mudaram, que eles perceberam, mudou muita coisa. Mas mesmo quando ele fala tudo isso, ele não chama eles de pecadores, porque eles não têm mais essa natureza. Eles podem estar carnais, vivendo como, mas não são. O DNA deles, a realidade. E me desculpa insistir nisso, mas é muito importante. A identidade deles é de cristãos, de santos. Então, não sei quem já viu exatamente essa imagem, mas eu sempre ouvi isso, né? Quem você alimenta mais vai vencer. A carne e o espírito estão lutando um contra o outro, e eles são fortes. Se eu alimentar mais um, ele vai vencer. Se eu alimentar mais o outro, ele vai vencer. Quando a gente analisa um pouco melhor tudo isso que a gente está vendo, o ensino bíblico, é mentira. Eu não tenho as duas naturezas brigando com um cabo de guerra. Eu sou carnal, eu sou espiritual. A carne existe em mim, mas eu não estou mais sujeito ao poder do pecado. Eu não estou mais sujeito ao domínio do pecado. Eu ocasionalmente peco, mas eu sou um santo, eu sou transformado. Eu tenho outra natureza. Romanos capítulo 8, versículo 9, né? O capítulo 7 fala daquela situação, no 8 ele só fala do Espírito Santo. Então, a vida normal do cristão está em Romanos 8. Então, fala aqui, capítulo 8, versículo 8 de Romanos, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vou voltar esta depois. Então, quem está em Cristo é de Cristo e vive sob o Espírito de Cristo. Versículo 12 fala assim, de Romanos 8, portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, quer dizer que nós temos condições de viver debaixo do poder do Espírito. Outra frase do pastor Nil, se você crê que é parte luz e parte trevas, parte santo e parte pecador, viverá de maneira medíocre, terá pouco que o distinga do incrédulo. Pode admitir sua tendência para o pecado e tentar melhorar, mas viverá uma vida com fiascos constantes, porque se vê apenas como um pecador salvo por graça, mal aguentando até a volta de Cristo. Ah, Jesus me salvou pela graça, isso é verdade. Eu era pecador, não sou mais, mas se eu me vejo ainda como um pecador, eu vou continuar lutando de uma maneira de quem não foi liberto. Eu vi duas ilustrações parecidas. O John Stott cita um príncipe lá da Inglaterra que não chegou a ser coroado rei porque veio a falecer antes, mas que ele citou que o pai dele, o rei, falava assim, lembre-se de quem você é. Você tem essa natureza, você não pode viver de tal maneira porque você é um príncipe, você é da realeza, então a sua natureza vai moldar o seu agir. E já nem sei mais onde que eu vi outra ilustração, mas falou da libertação de escravos nos Estados Unidos. Falando assim, o escravo, quando ele foi liberto, no dia que ele foi liberto, ele já não passou a agir como uma pessoa livre em seguida, não foi instantâneo. Mas ele já não tinha mais nenhuma obrigação de ser escravizado, ele só tinha que aprender a viver como livre. Então, isso é mais ou menos o que a nova natureza de Cristo faz na nossa vida.
Nós somos livres, e isso vai nos mudar a forma de agir, porque eu não tenho mais aquela obrigação de viver debaixo do poder do pecado. Eu tenho condição de lutar com o pecado, eu tenho condição de vencer o pecado. Ah, eu vou vencer sempre? Não, mas eu não vou viver segundo a carne, como um cristão carnal, ou como uma pessoa que não conhece a Deus, porque eu fui transformado. Não é a minha força de vontade, não são regras, não é porque eu quero, tem a ver um pouco com a minha força de vontade às vezes, porém é porque eu posso agora, e antes eu não podia, minha natureza me permite agora. Efésios 5:8 diz assim, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, no passado, já está consumado, eu já não sou mais treva, eu não estava em trevas, eu era trevas, e agora eu não sou mais. A minha natureza foi trocada, a minha essência foi trocada. Deus transformou trevas em luz, pecador em santo. É outra situação, é difícil explicar mais que isso, mas são coisas diferentes, absolutamente diferentes. A essência mesmo é outra. Aqui a passagem que eu tinha lido de Romanos 8. Nós não estamos sob o domínio da carne. Só que o versículo 12 que fala aqui, nós não somos devedores à carne, né, para vivermos segundo a carne, quer dizer que nós podemos viver segundo a carne. Depende da gente. Eu tenho condição de escolha, tenho condição de viver segundo a carne ou segundo o espírito. Então, o que é andar no espírito? Na minha opinião, o mais importante, o primeiro item é a identidade. É nova criatura. É ótimo, é uma outra criação. Perfeito, pastor, obrigado. É outra identidade. Eu sou santo, eu não sou pecador. Ah, eu peco, sim, eu ainda tenho a carne habitando em mim, mas eu não vou viver como uma pessoa carnal, eu não preciso viver, eu consigo não viver. Então, não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz de mim. Ah, mas eu me sinto, eu fui liberto, ele se sentia escravo ainda. Talvez ele nem, né, no primeiro momento, nem sabia ainda que já estava liberto. Mas não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz de mim. Ah, não é o que eu penso, primeiro é o que a Bíblia diz de mim. Isso é fé também. A Bíblia diz que eu sou assim, eu sou santo. Tem uma lista enorme do que eu sou na Bíblia. Isso mostra essa minha nova natureza. Por exemplo, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou filho de Deus, eu sou parte da videira verdadeira, eu sou amigo de Cristo, eu sou eleito por Cristo para dar fruto, eu sou um servo de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou templo, né, a morada de Deus, do Espírito Santo. Eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou unido ao Senhor, eu sou reconciliado, eu sou herdeiro, eu sou santo, cidadão do céu, sou participante da vocação celestial, eu sou uma pedra viva de Deus. Pela passagem da primeira carta de Pedro, eu sou raça eleita, né, parte da raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu fui tirado do reino do diabo, reino das trevas, para o reino de Deus. Eu sou outra pessoa. Então, a minha identidade é fundamental para eu não ser um cristão carnal. A minha identidade é fundamental para eu dar o fruto do Espírito. Minha identidade é fundamental para viver de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que lembrar da minha identidade. E eu ando no Espírito porque eu estou debaixo do poder do Espírito. Eu sou capacitado a escolher como eu quero viver. Se eu quero viver de acordo com Deus ou de acordo com a carne, de acordo com o Espírito ou de acordo com a carne. Outras circunstâncias de andar no Espírito. Como eu fui transformado, eu tenho que mudar o meu comportamento, porque eu estou condicionado. Tem coisas que às vezes a gente já foi transformado, a gente já vive dando fruto do Espírito, vamos dizer assim, em várias áreas, mas tem alguma área que às vezes não. E isso é meramente, às vezes, além de eu talvez não ter conhecimento de como a minha identidade afeta o meu comportamento, é condicionamento de como eu vivia antes. Vivia no mundanismo, no pecado, no egoísmo, tudo isso, né, distante de Deus, tudo isso me fazia ter um comportamento que não condiz hoje com a minha natureza. Só que eu ainda vivo por costume, eu estou condicionado, eu continuo fazendo as coisas que eu fazia. Só que eu tenho que
entender, e aí a gente vê o próximo item, o modo de pensar, ele é transformado pela renovação da mente. Se eu transformar o meu modo de pensar, se eu transformar a minha mente, renovar a minha mente pela palavra de Deus, eu vou perceber que o meu comportamento é equivocado e eu tenho poder para vencer, porque o Espírito Santo habita em mim, a minha identidade não é essa, eu sou totalmente outra pessoa. Então eu tenho que vencer esse comportamento porque eu posso. Eu não estou sujeito. Nem sempre é automático, nem sempre é simples, mas o primeiro passo é entender que eu posso. Saber que eu não sou mais feito para viver assim. E isso muda tudo. Outras questões sobre andar no Espírito. Ela é mais uma relação com o regime, não tem umas regrinhas. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não, isso aí é legalismo. É mais um contato, um convívio com o Espírito Santo, essa caminhada com o Espírito Santo. Cada passo debaixo da direção, do controle dele. Cada passo buscando a vontade de Deus. Andar no Espírito, ele não é uma regra, mas é uma vivência. Por isso que é uma caminhada, né? Andar é caminhar, é aos poucos, é um passo por vez. Eu gostei que eu li também que não é nem sentar, quer dizer, não é passivo, sentar no Espírito, não, é andar. Mas também não é correr, não é porque eu vou orar 4 horas por dia e passar as outras 4 vendo sermões na internet, o resto do tempo ouvindo louvor, e passar 16 horas por dia ali, mas isso não vai me fazer ser mais espiritual também. Claro que eu não vou deixar de participar dos cultos, de ouvir sermões edificantes, mas não é para ser um ativismo também. Então, os extremos talvez sejam ruins. Tanto ficar passivo demais, como ficar ativo demais. A gente tem que caminhar, ter um passo, né? Talvez o passo seja aquele de andar no jugo com Jesus, o passo dele, porque o jugo fica suave. Né? Nós estamos debaixo do mesmo jugo, eu sigo no passo de Jesus, vai bem. Né? E evitar o legalismo, que é tentar alcançar isso por obras, né? Por regras. Temos regras a seguir, temos coisas a fazer, tem coisas que desagradam a Deus, mas isso, obedecer não vai me fazer mais aceitável a Deus, vai me fazer andar no Espírito, mas como consequência, né, eu ando no Espírito, obedeço a Deus, e não porque eu obedeço as regrinhas, eu ando no Espírito. Na prática, às vezes, não é tão fácil de enxergar a diferença, mas o Espírito vai mostrar para a gente. Temos outros inimigos, temos outras disciplinas espirituais, né, oração, leitura da Bíblia, participar do culto, confissão, perdão, tem várias disciplinas espirituais que vão nos ajudar a estar no Espírito também. Temos outros inimigos como o mundo, o diabo, que são outras estratégias que nós temos que usar, né, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, tem outras coisas que vão estar associadas à nossa vida cristã. Mas, quanto a andar no Espírito, é mais ou menos isso aí, saber a nossa identidade, exercer o poder do Espírito, mudar o nosso pensamento e perceber que nós podemos mudar o nosso comportamento. Amém. Voltei. Gente, para hoje é isso. Tem uma parte teórica, mas ele é bem mais prático, eu acho, para a gente entender como vencer as obras da carne na nossa vida e como andar no Espírito. Da minha parte é isso. Eu estou agora aguardando os comentários de vocês. Ninguém mesmo? Ô, Carlos, tudo bem? Tá ouvindo aí? Ouvindo, Valdir, pode falar. Não, excelente, é muito bom, excelente palavra. Achei esse ponto acho que foi do comentário do John Stott e o Neil Anderson, né? Sobre a nossa condição, é uma coisa que a gente precisa, assim, estar atenta e estar sempre corrigindo essa posição, como está lá como você mesmo citou, né? Que está na carta do apóstolo João.
em relação ao fato de você ser um pecador, né, estar sempre pecando, ou você está suscetível ao erro, né? Você peca de vez em quando, aleatoriamente. Esse é um ponto importante, porque às vezes é passado assim para a igreja, é passado para nós essa visão do cristão. Ah, eu sou um pecador, ó céus, ó vida, sou um coitado, meu Deus, tenha misericórdia. Mas é verdade, nós temos que mudar essa condição, essa forma de pensar em relação, até mesmo como você colocou na apresentação, pô, sou um santo, né? Realmente, nós somos santos, dentro das nossas limitações, mas é verdade, nós somos cidadãos dos céus, né? Então somos santos. Então esses dois pontos são bem interessantes, a gente a reaprender, né, a lidar com essa concepção, com essa visão aí do cristão, né? De como, uma vez que nós aceitamos a Cristo, ou seja, não apenas tivemos nossos pecados perdoados, mas nós fomos transformados, né? E como você falou, cada dia, né, um passo por dia, você vai, né, essa caminhada que vai, né, a cada dia, vai fazer com que a gente venha buscar o que? A perfeição que está em Cristo Jesus. Mas nós não podemos ficar com aquela figura lá né, que eu sou um pecador, que você vai sempre se atentar ao que é o pecado, né, e não a uma vida em espírito, né, que é a santidade. Legal, bacana, viu? Gostei desses dois pontos aí. Obrigado, Valdir. É isso mesmo. Eu acabei não falando essa frase, mas a gente não vive além do que a gente acredita que a gente é, né? Eu não consigo ultrapassar o que eu acredito de mim. Se eu acreditar que eu sou um pecador, dificilmente eu vou viver como um santo. É verdade. É por aí mesmo que eu acho. Obrigado, Valdir. É isso, eu que agradeço. E também um ponto que é importante é citar que nós também não vamos ser santos somente pelas obras, né? Somente por ter feito as obras, né? Temos, porque às vezes tem muita gente que fala assim, mas como que você está na igreja, tá bem, mas quais foram as obras que você está fazendo, o que você está fazendo? Então, é importante citar isso, porque nós não somos separados somente pelas obras, né? Legalidade. Tá bom? Perfeito, Márcia, é isso mesmo. A gente primeiro foi santificado, né? A gente já é consumado. Eu sou chamado para ser santo, eu fui feito santo. E por isso eu posso viver como, né? Mas é perfeito, é obra de Cristo na nossa vida, só do Espírito Santo que nos transforma nessa santificação cotidiana. Mas a salvação, ela traz essa santificação declarada já. É verdade. Perfeito mesmo. Já que tem silêncio, eu vou falar. Ô, pastora. Não, eu quero falar porque esse é um assunto que, assim, eu gosto muito, porque essa questão de ser santo, eu vejo como identidade, né, que o Senhor nos presenteou. E nesse processo, claro que, assim, nós precisamos desejar que essa identidade seja expressa em nós, porque, como o Carlos falou, né, a gente, quando era escravo, você liberta, você está condicionado a certos hábitos, mas você, assim, tem liberdade, às vezes você nem sabe fazer os hábitos diferentes, ou então está conhecendo, ou então fala assim, vou me render ao que eu era antes, não consigo mudar. Gente, é uma luta constante. Assim, eu acho que as pessoas, assim, que buscam e falam assim, não, meu alvo é santo, isso é lindo, mas, assim, o ser humano, que é um pouco, assim, normal, percebe a luta dentro dele, porque... Na prática não é assim, né? É isso, na prática. E, então, é um assunto que eu gosto, porque eu não acho bonito, desculpa eu expressar essa opinião, mas é verdade, eu não acho bonito aquele que fala assim, eu sou bom, eu sou santo, eu não erro. Gente, eu acho que a pessoa que, às vezes, demonstra agir assim, tem coisa errada ali, porque eu acho que todo mundo tem erro, todo mundo tem falha. Não é que eu enfatize a falha, mas, assim, eu acho que é importante essa conscientização.
que igual foi dito aqui, ó, minhas anotações, gente, sempre tem, né? Não é o que eu sinto, eu não vou viver do que eu sinto, porque o sentimento engana o homem, é o que a Bíblia diz ao meu respeito. Então, a minha identidade vai afetar o meu comportamento e eu vou ter que renovar a mente, como foi dito, para vencer esses novos hábitos. Então, é importante conhecer o Senhor, é importante saber o que o Senhor diz ao respeito e não aceitar, muitas vezes, o que os sentimentos diz. Então, assim, é um assunto que eu me interesso bastante, porque eu acho que vai ser contínuo. E eu achei lindo o que o Carlos falou, que eu sempre pensei, lembra quando passou o slide lá, tipo, da carne e do espírito, os dois brigando entre si, qual que vai vencer, aquele que você alimentar melhor? Eu sempre achei aquilo, mas depois da aula de hoje, agora eu acho que eu vou repensar um pouquinho, porque não é só aquele que você alimentar melhor. Gente, é o seu conhecimento que vai trazer a libertação, que vai trazer a propriedade da nova vida em você. Por isso que o Senhor fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque se você vai conhecendo, você vai tomando posse daquilo que você pode ser no Senhor. A gente acha que é só, porque senão eu me empolgo nesse assunto, a gente fica até amanhã. Eu não estou com pressa. Mas é isso mesmo. Essa questão da imagem, para mim, ela é muito chocante, porque eu também sempre aprendi assim. Nós temos como se as duas naturezas nossas fossem equivalentes. Eu tenho a carne e tenho o espírito, e a luta ali, eu vou ser o fiel da balança. Eu não sou nada, Jesus já fez. Eu não vou errar, mas não é isso, né? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Né? Então, eu não vou dizer que eu não tenho pecado nenhum. Porém, no capítulo 2, versículo 1, logo em seguida, ele fala assim, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Então, não é porque eu peco que eu vou continuar pecando. Ele fala assim, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, a ideia é não pecar, a condição é não pecar. Mas tem uma área mais difícil? Claro, a gente sempre tem, porque a gente foi condicionado, porque é uma área de dificuldade. Sim, porque o pecado vai ser uma exceção, né? Não é a prática. Pode acontecer? Pode. E foi até aquilo que, tipo, na palavra, na quarta-feira lá que eu compartilhei com os irmãos, foi uma revelação, assim, que o Senhor trabalhou em mim. Se você planejar o pecado, aí já tá errado, entendeu? Você não pode planejar. Vai ser uma exceção, ocasionalmente, mas aconteceu. Não é se eu planejei, aí tá errado. Se eu planejei, é porque eu já estou vivendo mais debaixo do domínio da carne. Eu estou permitindo a carne mais. Nesse sentido, por isso que eu falei, né? Depois você foi ler justo essa passagem, já adiantou para a gente, né? Naquela quarta-feira. Mas é bem isso. A gente tem a condição. Então eu vou ser perfeito. Quem dera, né? Não é assim. Porém, é para ser muito mais para o perfeito do que para o imperfeito. Porque, né, leu lá, eu só passei, fala que os carnais são crianças em Cristo. Não é que é um estágio, eu tenho que passar pelo estágio de Cristo. Não, eu fui transformado, eu posso pular isso, pode durar muito pouco tempo ou nada. Agora, às vezes a gente dura mais nisso, por quê? Primeiro, porque eu não tenho noção da minha identidade que eu posso vencer, porque eu acho que as duas, né, a carne e o espírito estão lutando ali, cabeça a cabeça, e não estão. A carne já perdeu. Eventualmente ela vai ter uma pequena vitória, mas a batalha já não existe mais. Eu queria só complementar, acho que a Roberta falou, o Carlos falou, né? Que às vezes a gente vive muito nesse dualismo, né? Então, tipo, é trevas ou luz, né? E não, a trevas pode existir, mas é o que o Carlos falou, a gente tem que entender quem nós somos, né? E a gente não pode tender para isso, né? A gente não pode achar que é uma polaridade, né? Que a gente só fica vivendo lá, ou é trevas ou é luz. Meu Deus, perdi minha salvação, né? Às vezes alguém tem esse tipo de pensamento. E não é isso, né? Cristo já fez tudo por nós, né? E a gente tem que adentrar nessa profundidade mesmo, sabendo que a gente ainda vai passar por dificuldade, talvez acidentalmente possa acontecer de a gente pecar, mas que a gente tem que se arrepender disso também, mas que não é mais um dualismo, né? Não é mais um bem contra o mal, né? Às vezes a gente fica muito nisso. É bem isso, Danilo. Vou até mais longe, né? Por não cristão não tem dualismo também.
É só a carne que tem poder. E para o cristão, eventualmente acontece do cristão ser carnal, mas não é para ser. Então também não é para ter o dualismo. Só que não é uma coisa também ficar oscilando. Ah, hoje eu estou carnal, hoje eu estou espiritual. É para ser espiritual e eventualmente errar, porque a gente ainda tem a carne atuando, por mais que não tenha o poder definitivo, né, o governo da gente. O áudio tá desviado, pastor. Isso. Tudo bem, Carlos? Fala, pastor. Tá ouvindo? Que benção. É muito legal ver, assim, estudo como esse, principalmente dando de forma equilibrada. E também de uma maneira, assim, que a gente ganha mesmo essa conscientização de quem nós somos em Cristo, daquilo que ele já declarou sobre nós, mas às vezes a gente não tem, assim, essa clareza e, portanto, vive aí mesmo pensando que está sendo impressionado, né, pela carne o tempo todo e vive, então, uma vida, assim, menor do que aquela que o Senhor, de fato, tem para nós. Mas eu queria colocar uma questão e gostaria de ver a opinião sua dos irmãos. Eu acho que a falta de compreensão também é essa questão do diabo. Questão do diabo. Nós já o vencemos, a palavra assim o diz, não estamos mais sujeitos. Mas o cristão normalmente, sempre, normalmente, você ouve muito assim, que o diabo está tentando, que o diabo está fazendo, que nós temos que amarrar o diabo, que o diabo me tormenta, que eu faço isso porque o diabo não sai do meu pé, um monte de coisa nesse sentido. Então, se eu tenho que ter conscientização que pela palavra sou quem sou, e pela palavra a carne já não tem domínio mais sobre mim, eu tenho que ter conscientização que o diabo já não é mais essa força toda que é dada para ele, e muitas vezes em movimentos, né, assim, de linha teológica, que influencia muito a igreja hoje. Então, a pessoa, ela foca que foi o diabo quem fez, simplesmente porque não tem consciência daquilo que ela é no Senhor. Porque no Senhor, ela é mais que vencedora, o diabo já não tem domínio, o pecado já não tem domínio. Então, eu penso assim, ganhando essa consciência, nós deveríamos, de quem nós somos nessa luta carne e espírito, nós temos que ganhar a mesma consciência nessa luta de quem Deus é, o Espírito em nós, e a questão da influência do diabo, sabe? Então, é assim, eu penso mal porque o diabo me jogou um dardo. As coisas estão ruins porque o diabo está me cerceando. E eu brigo com a minha mulher porque o diabo está tentando. E aí fica dando muita ênfase para essa questão do inimigo e a gente desconsidera, da mesma forma, essa questão do que a palavra diz para nós sobre a graça que nós temos, dessa vitória, né, já sobre a carne. E eu sempre pensei isso, eu não sou muito confortável, sabe, de muito diabo o tempo todo, diabo, amarra diabo, eu não sou muito, exatamente porque eu vim do lugar que eu estava preso, e quando fui liberto, para mim aquilo tudo, sem eu saber nada, morreu tudo, mas a igreja toca muito nisso, o tempo todo. Também é função de teologia, ou de má compreensão da teologia, na minha opinião. Na minha opinião, então eu quis fazer esse paralelo de carne e espírito e também de Cristo, influência na nossa vida em relação ao que o diabo supostamente a gente pensa que faz. Não sei se você me entendeu. Perfeito, pastor. Eu penso parecido, assim, eu acho assim, o diabo existe, óbvio, né, ele é um inimigo, ele quer o nosso mal, a escritura para mim é bem clara, né, é um outro tipo de inimigo, é um inimigo externo, a carne é um inimigo interno, vamos dizer assim, mas eu acho que o diabo, ele vai ser, num certo sentido, o grande absolvido no juízo, né, muita acusação vai ser feita para ele, vai falar, mas não fui eu, isso aí, né, quando a gente vê as obras da carne, né, algumas coisas que a gente até fala, né, o diabo faz, mas tá na lista da carne. Então, ele nem precisa, não é que ele não possa agir, não possa ajudar, né, a fazer o mal. Tem coisa que ele nem precisa do diabo. E também
aquela frase, né? O diabo é o diabo de Deus, ele não vai além do que Deus. Eu acredito na influência, sim, eu acredito que existe a luta, mas talvez a ênfase esteja exagerada mesmo, né? Do que a gente ouve muitas vezes, né? E a Bíblia fala, não vou achar a passagem agora, mas fala que quem está em Cristo maligno não o toca, né? Então, quem está com o Espírito, esse pastor Neil Anderson, eu li muito sobre libertação, ano passado, principalmente. Ele é muito equilibrado, ele fala que ele trabalha com isso, mas ele não gosta muito de questão de exorcismo. Ele acha que é mais a pessoa tomar consciência da natureza dela em Cristo e tudo mais, e ela mesma. Porém, ele tem um outro extremo, ele acha que o cristão pode ficar endemoniado, mesmo sendo cristão. Aí eu já acho que ele vai muito longe, né? Muito fora do que seria a Bíblia em si, né? Mas minha opinião é essa também, tem muito exagero. Tem gente que nem cita, porque aí realmente também é outro extremo, né? Parece que o diabo já não existe, eu quero uma figura mitológica da época, ou qualquer coisa assim. Mas o difícil é ter o equilíbrio, né, pastor? Eu acho que é por aí que a gente tem que tentar. Quem mais comentar? Não, eu queria dizer o seguinte, que eu amo essa igreja, eu amo esses irmãos que buscam conhecimento, assim, dessas coisas, porque assim como a Roberta falou aí que mudou a cabeça dela, né, com relação ao diabinho e ao anjinho que fica, né, brigando, que a gente escuta isso desde criança, né? Aí a gente vai internalizando isso dentro da gente e não consegue ver diferente. E agora com essa palavra do pastor aí também, me estimulou até fazer um comentário. Eu percebo que as pessoas que dão muita ênfase para o diabo são pessoas que estão em constante luta. Assim, a gente está em luta sempre, né? Mas é uma coisa mais externalizada. Não sei se existe a palavra, existe, né? É uma coisa assim, você percebe, é filho que fica doente, é o carro que quebra, é perder o emprego, é não sei o quê. A pessoa está sempre, sabe? E se você parar para pensar, a conversa dessas pessoas, estou falando de cristãos, é sempre assim, é porque eu estou passando por uma luta ou passando por uma batalha espiritual e tal. Eu não tiro o dedinho do diabo. Ele quer o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro querendo atacar, isso eu tenho certeza. Mas ele não tem legalidade na nossa vida, a não ser que a gente dê. Né? Ele pode, eu penso que a força do diabo é assim, ele move externamente para atingir a gente, né? Então, às vezes ele toca em coisas que não são diretamente nossas, né? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. E aí eu percebo isso, que eu falo porque eu conheço muita gente, assim, eu converso com bastante gente diferente, e eu vejo que é impressionante. Quando a pessoa dá muita ênfase para o diabo, ele tem muita força, entre aspas, na vida dessas pessoas, mesmo sendo cristão, né? Porque o diabo está assim, está furioso, ele está furioso. Eu uso muito essa palavra, o diabo está furioso, porque eu estou vivendo um momento assim e tal, né? Então, eu acredito muito no que foi dito hoje, que eu tenho que ter consciência de quem eu sou em Cristo e viver assim. Lembra daquele livro que fez muito sucesso, A Lei da Atração lá, O Segredo? Acho que é O Segredo o nome do livro. Ele é mais ou menos isso, né? O que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo se torna uma verdade na sua vida, né? Então, se você acredita que você é santo, separado, sacerdócio real, raça eleita e tudo mais que o Carlos falou aí, que está escrito na palavra de Deus, e a gente vive isso, assim, internaliza isso dentro da gente, aquilo se torna verdade, né? Se eu acredito que eu sou a minha irmã, vou dar o exemplo da minha irmã. A minha irmã vive falando assim, agora faz um tempo que eu não ouço ela falar porque ela não estava morando mais aqui, mas quando ela morava aqui, que a gente estava muito junto,
Ah, eu tô sem dinheiro. Ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso levar o óleo ali porque eu não tenho dinheiro. Sabe aquela coisa que não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro? Ela nunca tem dinheiro. Aí um dia eu conversei com ela, falei, ô Mi, você precisa mudar um pouco. Não é ficar falando, eu tenho dinheiro que eu vou conseguir dinheiro. Não é isso. Mas quando a gente fica vivendo aquela mediocridade, aquilo, por mais que você avance, você não acredita que você avançou. Você fica para trás. Então, assim, no fundo, você deu um passo para frente, mas você não percebeu que você deu um passo para frente, porque você vive ali atrás, entendeu? Então, é uma questão... Só um pouquinho, filha, já vai, só um instantinho. Então, é uma questão de você realmente se enxergar como filho de Deus, santo, que o diabo não pode contra mim. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, ele já está vencido. Não é assim que a gente está escrito na palavra de Deus, que o diabo já está vencido? Ele já está vencido, né? A força dele é muito menor do que a força de Deus na nossa vida. Mas a gente precisa crer nisso e viver nisso. Os meus filhos não precisam viver doentes. Eles não precisam, porque o Senhor já trouxe cura. O Senhor já trouxe saúde para nós. O meu pai, ele é muito assim, quando eu falo para ele, ai pai, minha cabeça está doendo, ele fala na hora, ele não pensa duas vezes, ele fala na hora. Em nome de Jesus, essa dor de cabeça vai sair. Ele nunca usa a palavra, você toma um remedinho. Ah, é porque o diabo está... Ele nunca fala isso. Ele imediatamente ele fala. Ele põe a mão na cabeça da gente e fala, em nome de Jesus, sai dor de cabeça. E ele crê nisso de uma tal forma, quem conhece meu pai sabe, ele crê nisso de uma tal forma que o poder de Deus faz tudo, que tudo, ele usa o nome de Jesus. Para ele ir ali fazer um serviço na casa de alguém, ele fala assim, Senhor, em nome de Jesus, guia os meus passos e tudo que eu fizer. Aí ele chega lá, talvez o pastor Felipe viveu isso com ele, e a Roberta. Quando ele tem uma dificuldade no que ele está fazendo, ele imediatamente ele ora. Senhor, por favor, me ajuda a resolver isso aqui. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor pode me capacitar. Pois, irmão, ele faz. Ele realiza. Então, assim, enxergar Deus não uma coisa muito distante. Deus, ele é aqui. O poder dele é para nós. Ele deixou isso para nós. O diabo tem que nem minha mãe fala, ele tem que se escafeder de nós, entendeu? Ele não tem que viver na nossa vida. A palavra diabo, inimigo, é uma coisa que a gente não precisa ficar falando o tempo inteiro. Porque ele não tem poder. Não é para ele que a gente vive. E nem por ele, né? Muito menos. Né? Então, é isso. Eu estou amando esse estudo de hoje. Deus abençoe você, meu irmão Carlos. Você é uma bênção. Obrigado. Já vou abrir só um instantinho, só para comentar o que a Kathleen falou, que eu vou ser forçado a dar um spoilerzinho só da semana que vem, a gente entra nos dons, né? O fruto do Espírito é para todos. O dom, cada um tem um, né? Ou um, ou dois, ou três, mas não são os mesmos. Nós vamos ver isso já semana que vem. Mas você vê, seu pai, a gente já enxerga ser aquele dom de fé, né? Todo mundo tem que ter fé. Mas tem gente que tem uma fé de um jeito tal, de uma constância tal, em todas as circunstâncias, que a gente já vê o dom de fé. Então, é algo a se imitar, mas, ao mesmo tempo, para algumas pessoas é mais fácil. E como o pastor Jorge falou do diabo, tudo, né? Tem a questão do dom do discernimento que a gente vai ver. Então, tem gente que, espiritualmente, sem nenhuma ideia de porquê, às vezes, ela simplesmente sabe que é o diabo ou que não é, né? Numa situação que aparentemente é natural, você fala, não, isso aí foi o diabo. Mas como você sabe? Não sei como eu sei, mas eu sei. Então, é questão de discernimento espiritual, uma revelação divina, né? Então, não acho que a gente tem que enfatizar o diabo, como a gente falou, mas tem essa questão, sim, ele existe e vai ter essa questão do discernimento. Mas muito legal, Kathleen, obrigado. Pastor Felipe, desculpa, fechando. Vou ser breve. Me lembrei do texto de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu creio muito nisso, sabe? Eu vejo que muitas pessoas
tem sofrido por falta de conhecimento. Dentro do que a Catherine compartilhou aqui, muitos cristãos que vêm de uma linha mais neopentecostal, que não dão ênfase muito ao ensino, ao estudo da palavra, e, de certa forma, terceirizam seus problemas para o diabo, são pessoas que sofrem mais, são pessoas que, de fato, têm na sua boca esse discurso por falta de conhecimento. E eu vejo que, se nós estamos em Cristo e a nossa vida está nele, nós somos nova criatura. E eu penso assim, até algo que pode trazer pode chocar as nossas vidas, eu penso que a maioria das coisas que nós vivemos hoje é muito mais por mão do Senhor agindo em nós, inclusive nos nossos problemas, do que propriamente dito mão do diabo. É porque muitas vezes a gente não consegue enxergar que Deus usa da tribulação como maneira para provar a nossa vida, a nossa fé. O próprio Deus disse isso para o povo no deserto, que eu permiti que vocês passassem essas dificuldades para ver onde estava o coração de vocês. E muitas vezes a gente não aceita o agir de Deus. E a gente fala que é o diabo agindo. Não, Deus está agindo plenamente na nossa vida. E ele usa de todos os recursos, inclusive do diabo mesmo, para fazer com que a gente cresça, né? Então, que a gente possa ter sempre isso em mente, né? Nós somos do Senhor e a nossa vida está plenamente guardada por Ele em suas mãos e que nós possamos desfrutar desse melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Eu concordo plenamente. É isso que eu quis dizer, que o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo vai até onde Deus permite, e Deus usa até o diabo. Confuso, né? Mas vou seguir nessa linha. Deus usa até o diabo para infligir tribulações para a gente, visando o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas todas, né? É bem por aí mesmo. É muito complexo, né? Se a gente for pensar, a gente às vezes tem uma cosmovisão que não reflete o que a gente acredita no fundo. É tão habitual a gente ouvir as mesmas coisas que a gente acaba vivendo diferente, né? Mas é tudo isso mesmo. Vou até mais longe. Essa questão da pandemia também. Eu sempre achei que é mão de Deus. O diabo, mas foi o diabo que pôs. Eu descobri um dia, foi o diabo que pôs, mas o diabo pôs porque Deus deixou. Nada vai além da limitação, né? E mais longe ainda, a maldição na Bíblia, o diabo não tem poder para amaldiçoar. Todas as maldições da Bíblia foi Deus quem deu, né? Então, é tudo muito, muito amplo quando a gente começa a refletir na palavra, né? Tem duas coisinhas aqui no chat. O Danilo citou Colossenses 3, de 1 a 17. Eu já abri aqui. É isso mesmo, eu também acho. A nossa obrigação em Cristo, não sei se eu citei isso, mas já não sei mais se eu citei, mas a gente tem que, acho que eu não citei, a Bíblia tem quase um paradoxo, a gente já está liberto da carne, mas é nossa obrigação não viver na carne. A gente não tem mais que pecar, mas é nossa obrigação não pecar. Então a gente tem a capacitação, a gente já está liberto, mas a gente ainda tem que estar se libertando, a gente tem que estar, a santificação, ela é progressiva nesse sentido. Também, né, uma forma de pensar, é buscar o fruto do Espírito pleno, buscar limitar a obra da carne completamente, as obras da carne. E tem uma mocinha aqui, Marisa Bates citou também, não há necessidade de mudança quando o diabo é o culpado de tudo. Aí não tem questão de caráter, né, não precisa ter caráter, não precisa ter fruto, é o diabo, eu sou nada nessa história, né, é um jogo de ping-pong cósmico, entre Deus e o diabo, eu sou a bolinha. Não, o diabo não tem nem condição de jogar com Deus, né? Eu não estou também na mão de um e na mão do outro, na mão de Deus, sempre, né? O povo padece por falta de conhecimento, graças a Deus pela palavra, né, Cris? Vou fechar o meu aqui e ver quem mais vai citar algum. Então, eu coloquei, mas é exatamente isso, né? A Bíblia é clara nisso, que o povo padece por falta de conhecimento. E aí, por isso que nós precisamos valorizar, né, essas aulas bíblicas nossas, porque esse é um dos caminhos para nós aprendermos, crescermos, né, e tirarmos dúvidas, abençoar a vida do outro com
compartilhamento, o que a gente realmente entendeu, compreendeu, e aquilo que o Espírito Santo fala a nós, né? Então, é por isso que muita gente aí fala as coisas, eu acho que mas aonde que você buscou, né? Qual foi a fonte? Né? Então, a gente precisa realmente nos aprofundarmos mesmo na Bíblia, que lá que é a fonte de todo o conhecimento. Né? É isso. Amém, Bi. É por aí mesmo. Até para julgar a gente lê muito em livros, né? Eu usei bastante fonte de pesquisa, mas como eu falei, esse pastor Neil Anderson, eu achei ele muito bom em algumas coisas. Mas quando ele teve um capítulo que ele fala que o cristão fica endemoniado, é complicado, a gente tem que conhecer a escritura para julgar todas as coisas, né? Então, pode ter uma opressão, pode ter situações, mas quando a gente fecha a porta, já não tem, né? E estando em Cristo, essa porta não existe mais, né? Buscar o equilíbrio, né? Como o pastor Jorge falou também. Exatamente, porque senão a gente passa a acreditar em tudo que as pessoas falam. Não, é de Deus. Não, a pessoa é de Deus, o que ele está dizendo é verdade. Mas no fundo, também para essa pessoa falta um pouco de conhecimento para aquilo que ela fala, né? E aí a gente abraça aquilo que realmente não é verdade para nós, né? Os mais nobres, né? Paulo fala dos bereanos que comparavam com a escritura, né? Assim que a gente tem que Exatamente. agir. Tem que Uhum. ouvir, julgar, não pode julgar. Pode julgar sim, tá lá. Julgar e tudo, retende o bem, né? A gente tem Isso. que avaliar para não comer nada estragado, misturado aí com o que é Uhum. bom. Porque aí você escuta, acha que é verdade e passa para frente. Né? E aí os novos na fé, que não sabem nada disso, mas o Gui falou porque, né, ele é velho na fé e tal. Não, ele está certo, mas no fundo, né, não estou certo. Isso mesmo. Mais algum comentário? Cri, 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 cri. Então, acho que devolvo aqui para o Danilo, para o Valdir. Só para ser um pouco mais redundante, né? Acho que um dos fatores ponderantes realmente é isso aí que foi dito, né, Carlos? Assim como você falou na questão que o diabo ia ser absolvido, né? Porque hoje as pessoas têm o hábito de escolher o caminho errado, tomar decisões erradas e culpar o coitado do diabo, né? Porque não é fácil, né? Então, acho que entra essa questão que o Bi também falou, que a gente tem que ter o conhecimento da palavra, né? Porque ela vai libertar. E quando você tem o conhecimento da palavra, você deixa de tomar decisões erradas, você deixa de andar no caminho errado, entendeu? E acho que é isso aí que tem que realmente prevalecer, como todos falaram. Deixa de se esconder. É muito mais fácil você jogar a culpa para o outro, como é o normal do ser humano, do que assumir que você errou, você fez uma escolha errada, né? E muitas coisas que a gente tem de consequência não é porque, Deus está permitindo, porque Deus deixou o diabo agir na nossa vida. Não. Tem coisas que foram escolhas nossas e as consequências também são nossas. Então, a gente tem que ter pedir para o Senhor esse discernimento, porque aí é mais fácil você deixar que o Senhor corrija, né, a rota. Porque quando a gente assume que eu sou errado, eu preciso de transformação, o Senhor pode agir. Quando a gente acha que a gente é perfeito, aí fica mais difícil. Então, acho que é essa linha que a gente precisa que o Espírito Santo esteja sempre nos revelando, nos direcionando. Amém. Amém. Deixa eu só perguntar uma coisa. Alguém vai comentar mais alguma coisa? Alguém tem mais algum comentário? Então, vou pedir um minuto da atenção de vocês. Ouçam.
tá, Fu? Eu agradeço. Bom, o que será que é essa surpresa? O Danilo está colocando aí algumas coisas bem antigas, né? Por quê? Bom, boa noite, bom dia, né, gente? Eu e o Carlos hoje Tá muda. Oi, eu tô muda ou vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Estamos te ouvindo, Marisa. Beleza. Então tá. Obrigada, Fu. Tem um pessoal aí que tá combinado comigo de fazer umas gracinhas, né? Obrigada. Eu vou ler um texto aqui, porque hoje eu e o Carlos nós completamos 17 anos de casamento. Aí como eu coloquei aqui, ó, hoje nós comemoramos bodas de rosas. Bodas de rosas, vamos lá. Essa música por quê? Porque essa música quem escolheu para o nosso casamento foi o Carlos. Foi cantada no nosso casamento. Muito, muito, muito bonito, muito lindamente cantado. E ela fala sobre gratidão. E eu quero contar uma historinha. O pastor Felipe disse que eu sou contadora de histórias, então eu vou contar uma historinha. Mas eu já adianto aos irmãos que não precisa ficar para ouvir, tá, gente? Não vou ficar triste se vocês saírem, porque o povo falou demais hoje e vocês têm que fazer almoço, tá bom? Não vale nota na IBD. E eu acho que são só 5 minutinhos. Quem tiver a fim de ouvir, pode ficar, porque a homenagem tem que ser pública, né? O que eu quero deixar registrado, gente, é que Deus, ele não escreve por linhas tortas. Entendeu? Ele escreve reto em linhas retas. Quem pega atalho e entorta o caminho somos nós, né? E eu fui, nessa minha vida, a única, né? Eu fui especialista em arrumar picada e trilha na expedição que Deus me deu. Então vamos lá. Há 30 anos, quando eu me batizei e aceitei o chamado de Deus Pai para missões, eu nem imaginava que Deus teria um livro inteiro para ser escrito ainda, depois dessa minha decisão. O quanto Deus mudaria os meus planos. Aos 15 anos, enquanto eu lia meu primeiro livro de teologia sistemática, você, Carlos, devia estar em algum estágio ou em algum curso na USP, né, passando em vestibular. E quando eu fiz 18 anos e eu saí lá do sítio, lá no interior do Paraná, né, rumo à capital paulista com o objetivo de cursar teologia, você devia estar conhecendo a Cristo e aceitando Ele na sua vida. E talvez, nessa época, passando no seu primeiro concurso público. Eu tentei pegar umas dicas com você de data, mas eu também não sou muito boa em guardar na cabeça. Mas eu imagino que esteja por aí. Eu estava tentando pegar um atalho nos planos de Deus, né? Sair de casa, de acordo com a minha vontade, e eu precisava, então, ir embora para fazer teologia. Ok. Nessa época, apesar de a gente morar em bairros vizinhos, a gente pode até ter se esbarrado, né? Nas ruas, nos mercados, mas não era o tempo ainda da gente se conhecer. Muita coisa precisava acontecer. Nessa época, final dos anos 90, meados dos anos 90, eu já estava ralando na igreja como seminarista, estava trabalhando o dia inteiro, faculdade à noite, morando em república, né, vivendo assim. E você estava ainda decidindo cursar teologia, mas no seminário vizinho. E São Paulo é tão grande, mas você estava a menos de 2 quadras de onde eu estava. E assim a gente ficou, perto e longe por alguns anos. Deixa eu ver, gente, eu escrevi aqui, peraí. Durante esse tempo, né, eu não passei na entrevista de candidato ao ministério, eu perdi a minha bolsa na faculdade, não fui estagiar na Venezuela, porque o meu objetivo era missões em Guiné-Bissau, e eu comecei a colecionar decepções, né, mas eu ainda achava que eu estava fazendo certo e que o mundo inteiro estava errado. E decepções em cima de decepção. Depois eu bati muita cabeça, depois de eu passar muita fome, depois de eu morar em muitos lugares estranhos, em sofás, em tantos lugares que você já sabe, né? Foram 9 mudanças antes do casamento.
viver de gente improvável, da ajuda de gente improvável, depois de ser bastante diminuída, desprezada por muitas pessoas, né? Por ser mulher e também por almejar o ministério. Eu acabei me fechando, me tornando cética, cínica, frustrada, pragmática, amarga, né? Eu não queria ninguém na minha vida. Eu já sabia que algum dia eu ia para o campo missionário, que eu ia ser como as minhas colegas, né? Mais uma pastora solteira, que na década de 90, uma mulher dizer que estudava teologia espantava até os mais corajosos, né? Ninguém queria essa broca. Mas foi aí que seu seminário fechou. E você e seus colegas foram para a quadra de cima, terminar lá onde eu estava. Era seu último semestre, você estava comprometido na direita, né? Mas foi só eu te olhar em julho de 2002 que eu percebi que tudo iria mudar. Eu tentei chamar sua atenção, eu roubei seu e-mail da lista do professor, né? Comecei a mandar uns e-mails para você, até chamar sua atenção. E começou alguma coisa entre nós, né? Que incomodava todo mundo. A gente começava a se topar na escadaria da faculdade e nada mais era perceptível à vista de todos. A gente já tinha se apaixonado. Começamos a namorar em dezembro, com data marcada para o casamento. E você, Carlos, eu vou tentar não chorar, tá? Você me devolveu a autoestima, você me devolveu o lugar ao sol, você me deu o valor que eu tinha e você me tratou com dignidade. E eu me senti muito feliz, porque, enfim, eu não estava mais sozinha. Nós juntamos as nossas bibliotecas e casamos. Meus planos de ir para missões, com certeza, não eram os do Senhor. Eu que vivia de favores, agora eu tinha minha própria casa. Eu que passava fome, agora eu tinha o que comer. Eu que não tinha nada, Deus me deu tudo, através de você. Nós começamos sem nada. Passamos apertos diversos, mas sempre estivemos juntos e conquistamos muita coisa. Primeiro veio a sua formatura em teologia, em 2002. Depois o nosso casamento, em 2003. A minha formatura. Juntos nós tiramos a nossa validação, em 2005. Veio o nosso primeiro filho. Nós nos mudamos para Sorocaba. Veio o segundo filho. Veio até um pastorado curto e turbulento no meio. Muitas crises, muitas mudanças. Tiramos a nossa CNH, compramos um carro, compramos uma casa. Veio a minha empresa, né? Por 11 anos eu trabalhei junto de você. Ou você trabalhou comigo, né? Você era meu funcionário. Veio a minha pós e hoje nós colecionamos histórias. Essa é apenas uma versão resumida da versão resumida de uma parte bem pequena da nossa jornada. O plano de Deus para nós é sempre melhor do que pensamos, porque o caminho de Deus é perfeito. Ele me deu você e me deu os nossos filhos. E eu não quero, não preciso, né? Eu estou contente, não almejo mais nada. O que vier para nós é um bônus do Senhor. Nunca fiz uma declaração, não sou romântica, mas eu queria fazer isso para te mostrar o quanto você é importante para mim. E às vezes eu não demonstro, porque às vezes eu não sei. Por isso que eu queria estar na frente da nossa igreja, que a gente tanto ama, aprendeu a amar, os nossos irmãos que têm nos acompanhado, têm dado a mão a nós, têm nos amado, para te dizer feliz aniversário de casamento, te amo. E é isso. Obrigada, gente. Glória a Deus, aleluia. É para fazer a mulherada chorar, Marisa? É para fazer a mulherada chorar, né? Parabéns, amém. casal. Parabéns, casal. Continua abençoando. Poderosamente esse casal. E, meus amados, a gente tem o prazer de... Bom, primeiro eu quero ouvir o Carlos, né, Carlos? Vamos lá, vamos ouvir o Carlos. Eu não tenho que falar, tô chorando também. Não esperava, também te amo.
É muito bom ser marido, é uma bênção muito grande. Nem eu sei essas datas que você falou aí. Uma parte está até certa, acho. Mas só tenho que agradecer a Deus também, porque eu não sou merecedor de nada disso, da misericórdia dele que ele exerceu, tem exercido na nossa vida e, inclusive, na nossa família. Obrigado. Tchau. Amém, glória a Deus. E assim, meus amados, para todos que estão aqui hoje, a gente tem o prazer de acompanhar esse casal, a gente tem caminhado juntos aí, todos os dias orando na intercessão, eles faziam parte da nossa célula, então a gente pôde acompanhar parte da vida deles aí, e tenho a certeza que hoje, isso que está acontecendo, tem as mãos do Senhor, e a gente só é grato porque o Senhor é presente na vida desse casal, dessa família, que a gente ama tanto. E a gente não podia passar, né, sem essa merecida homenagem aí, que a Marisa colocou, glória a Deus. E eu queria chamar o pastor Jorge nesse momento. Pastor Jorge. Alô? Pastor, o senhor pode orar esse aniversário de casamento, por esse casal abençoado? Lógico. Amém. Abençoado, 30 anos de casado aí. Amém. E você veja assim que toda essa história, né, essa somatória, né, de ação de Deus na vida deles, né, culminou, né, nos trazendo para o nosso meio com o maior presente. E a gente, como que poderia imaginar que o Senhor prepara assim, né, tão bons frutos, né, para nos abençoar, para nos edificar, para estarmos perto e desfrutar deles, né? Então, nós agradecemos por vocês, por aquilo que Deus fez em vocês, e esse Deus maravilhoso nos está abençoando com a presença de vocês. Muito jóia, tá bom? Vocês estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Amém, pastor. Tá bom. Vamos orar então. Pai querido, no nome de Jesus, te agradecemos pela vida desse casal, desta família tão maravilhosa. Ó Deus, que ao longo da história foi forjado pelo Senhor, formado pelo Senhor, para serem servos do Senhor, obedientes à tua palavra, moldados pelo teu Espírito, Pai, hoje abençoadores do nosso meio. Pai, peço que sonhos novos venham sobre suas vidas, ó Deus, que cada dia eles se realizam mais, ó Deus, que eles possam marcar, ó Deus, história, Pai, em vidas, ó Deus, que estão chegando à igreja, se aproximando, que eles venham ser esses instrutores do bem, ó Deus, que a tua palavra possa fluir com sabedoria através deles, ó Pai, abençoando a cada um de nós e todos aqueles na quais o Senhor os colocará por perto. Nós, como igreja, agradecemos por eles, pedimos para que o Senhor continue os abençoando, Pai, edificando, ó Deus, dando firmeza de propósito, unidade tremenda no ministério, ó Deus, que eles se sintam realizados, ó Deus, em todos os seus planos, ó Deus, que o Senhor possa se revelar a eles com sabedoria, Pai, na tua palavra, ó Deus, com discernimento, com presença do Espírito, Pai, que essa família venha frutificar no nosso meio cada vez mais. Obrigado por eles, obrigado pelos seus filhos, ó Deus, pela formação que tem, pelo temor no coração, ó Deus, pelo que demonstra, Pai, aos nossos olhos, Pai, sinceridade em te buscar, sabedoria em conhecer o Senhor. Ó Deus, peço que o Senhor continue multiplicando, Pai, esses ensinamentos através da vida deles, Pai. Nós, como igreja, agradecemos por eles. Pai, te louvamos, Senhor, porque recebemos da tua parte, com o nosso coração agradecido, aquilo que eles têm forjado em nosso meio. Ó Deus, formado em nosso meio também. Obrigado, Senhor, pelo Carlos, a Marisa e as crianças. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns, casal. Parabéns, família. Deus abençoe. Glória a Deus. Parabéns, Carlos, Marisa. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. O almoço é onde mesmo? É hoje também. Obrigado, gente. Mesmo?